que alegria estar aqui novamente com o programa Diálogo em Comunidade, uma produção do Comunica 15, equipe de comunicação da SEBS, rumo ao 15º Intereclesial. É muito bom contar com a participação de todos por aqui, então eu peço que compartilhem, que façam esse programa chegar lá na sua comunidade. Vamos espalhar por aí a boa notícia. E hoje nós temos um tema muito importante que nós trataremos, que é o lema do 15º Intereclesial. No programa passado, nós conversamos um pouquinho sobre o tema e hoje vamos conversar sobre o lema. E o lema vem lá do livro do profeta Isaías. Eu vou criar um novo céu e uma nova terra. E para conversar conosco sobre esse tema tão importante, nós vamos receber aqui o padre Manuel Godoy, lá da periferia de BH, também é professor da Faculdade Jesuíta e nosso grande companheiro aí da caminhada das SEBS. Bem-vindo, padre Manuel. Ah, que coisa boa, Leone. A gente está aí para atender ao chamado do 15º Intereclesial. Que coisa boa! Eu participei de tantos intereclesiais, desde Sul até Nordeste, e Bahia, Maranhão, Ceará, coisas boas que a gente já vivenciou desses intereclesiais. Momento importante para a animação das nossas lideranças das comunidades eclesiais de base. E agora estamos aí com o 15º, olhando 2023, que vai ser o ano do sínodo sobre a sinodalidade também. Então vai ser um ano muito bonito e pós-pandêmico, a gente espera, né? Exatamente. Esperamos que até lá nós possamos já ter superado, né, esse grave contexto de pandemia, que nós possamos nos encontrar presencialmente. E nós estamos aí em construção do 15º Intereclesial das SEBS, e esse lema nos provoca uma profunda reflexão. Vejam, eu vou criar um novo céu e uma nova terra. Esse Deus Criador que fala da renovação, um lugar de justiça e igualdade. Eu gostaria que o senhor, padre Manuel Godoy, contextualizasse um pouquinho esse versículo, tirado lá do livro do profeta Isaías, e como que essa passagem da Bíblia, como que essa profecia pode inspirar as nossas comunidades nesses tempos de tantas ameaças à vida e também à vida do planeta Terra. Tá certo. Então, eu sempre costumo repetir aquele chavão. Um texto fora do contexto serve de pretexto. Então, para que a gente localize Isaías 65, 17, é preciso a gente ter em conta algumas coisas bem rápidas. Primeiro, dos 66 capítulos de Isaías, são, pelo menos se costuma dizer, 3 grandes blocos. O primeiro bloco, Isaías 1 até 39, o segundo bloco, Isaías 40 a 55, e o terceiro bloco, Isaías 56 a 66. E é interessante porque, por exemplo, de Isaías, do primeiro para o segundo, são 200 anos de diferença. Então, a gente pode falar que há uma escola do profeta Isaías. Então, que começa com o grande profeta Isaías e depois seus discípulos vão dando continuidade aos escritos. O trechinho que nós pegamos fica no terceiro bloco. E esse terceiro bloco, que vai de 56 a 66, ele é uma coletânea de diversos autores que foram juntados aí, mas uma coisa é importante que a gente tem em mente, ele é pós-exílico. Então, ele é depois do exílio da Babilônia. E o que isso tem de importância? O povo de Deus tinha sofrido
o exílio, o cativeiro, lá na Babilônia, arrasado pelas tropas de Nabucodonosor. E no exílio, no cativeiro, sofreram tudo que a gente pode pensar. Nós temos aquele salmo bonito que diz que quando a gente estava sentado às margens do rio na Babilônia, os nossos inimigos ainda pediam canções. Né? É o salmista desabafando a situação de cativeiro. Mas o nosso texto já está na volta para a terra, para a reconstrução de Jerusalém, reconstrução do templo, e nem todo mundo estava tão animado com a volta e com a reconstrução, que de fato era muito árdua, exigia muito esforço. Então, o profeta Isaías, ele mistura as coletâneas que nós temos nesse bloco terceiro de Isaías, ela tem mistura de críticas violentas ao povo que não quer nada com nada, crítica ao conflito dos que voltaram com aqueles que ficaram na terra, mas também é eivado de utopias. Utopias de uma terra nova, de mundo novo, de superação. Então, é muito interessante, porque novos céus, nova terra, a gente pode dizer assim que é o nome de um projeto. Por exemplo, projeto pastoral Novos Céus e Nova Terra. É como se fosse o nome de um projeto. E o que tem dentro desse projeto? Tem as diversas superações dos conflitos. Tudo dito de maneira um tanto poética, né? É lobo pastando com cordeiro, é vida que dura tanto quanto dura uma árvore dessas que tem mais anos de vida. Então, é um projeto que mistura algumas ações que são pragmáticas, que podem acontecer mais rapidamente, com visão de futuro. Qual é a relação que a gente pode fazer com a nossa vida hoje? Estamos vivendo um momento similar ao do cativeiro. Mas como? Se a gente está na própria terra, como é que você vai dizer cativeiro, exílio? Nós aqui estamos na nossa terra, porém somos dominados por grandes corporações econômicas que estão presentes em grandes impérios. Nós estamos vendo essa briga do Império Norte-Americano com o Império Chinês, aí no meio a Europa, mas nesta briga nós estamos aqui padecendo. E, sobretudo, com o nosso processo interno, com esse governo genocida que nós estamos vivendo, com a necropolítica, a política da morte, a política da exclusão. Então, nós também estamos precisando de projetos utópicos, novos céus, nova terra. É para isso que a gente está caminhando para a realização do 15º Intereclesial nessa ótica de coisas possíveis de serem realizadas na união das SEBs com os movimentos populares e com a política mais avançada, e isso é o que se pode realizar, mas sem deixar de sonhar com novos céus e nova terra. É isso mesmo. Vamos continuar aí o nosso sonho, nessa utopia possível de uma igreja pobre para os pobres, e como nos lembra também o documento de Aparecida, a importância da comunidade de comunidades para a igreja e para a sociedade. E nós estamos agora vivenciando o processo de escuta da Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe, já em vista do sínodo da sinodalidade que você citou aí no começo, que vai acontecer lá em 2023. No 11º Encontro Continental das SEBs, onde teve também presente a juventude,
o senhor Padre Manuel Godoy afirmou que atualmente as SEBs devem ser entendidas sob o signo da sinodalidade, estar ao lado dos pobres, formar lideranças para a transformação da sociedade, evitando o fundamentalismo, tão presente aí, né, nessa necropolítica que o senhor também citou. Como que isso pode ser alcançado? Como que nossas comunidades podem experimentar e já começar a vivenciar isso hoje, no dia a dia, na atual situação que nós estamos? Então, essa pergunta juntou um monte de coisas, né? Então, vamos por parte. Nós estamos, então, num processo de escuta para uma grande assembleia eclesial a realizar-se em novembro deste ano. Nós tivemos 5 conferências episcopais: Rio de Janeiro, Medellín, Puebla, Santo Domingo e Aparecida em 2007. E agora, ao invés de realizarmos uma 6ª conferência, Papa Francisco propôs uma assembleia eclesial. O que é que muda? As conferências eram chamadas de conferências episcopais, então, preponderantemente constituída de bispos. Uma assembleia, para ser eclesial, uma assembleia de igreja, precisa contemplar todos os segmentos da igreja, não somente os bispos. Então, e sobretudo, leigos e leigas. Então, uma assembleia eclesial quer ser o reflexo de uma caminhada de igreja. Por que essa assembleia está sendo vista como uma preparação ao grande sínodo da sinodalidade? Porque o documento que vai sair de todo esse processo de escuta será usado pelo Papa Francisco na elaboração do documento de trabalho para o sínodo sobre a sinodalidade. Vejam que importância participar agora do processo de escuta. Sinodalidade é a busca de respeitar o ritmo dos diversos passos, dos diversos segmentos que compõem a igreja. Então, é uma caminhada que precisa estar em consonância com todos os segmentos da igreja. Nesses segmentos, nós temos um segmento importantíssimo, que são os jovens, a grande juventude caminhando na igreja. Olha, a juventude precisa, de fato, ser fortalecida nesse processo, porque ela fortalecerá todas as iniciativas eclesiais, inclusive o 15º intereclesial, a caminhada das SEBs. SEBs sem juventude é SEBs que caminha para a morte, para a extinção. Por mais importantes que os idosos sejamos nas SEBs, sem juventude, que esperança a gente tem da caminhada de SEBs? Então, vejam, Assembleia Eclesial resgatando o espírito de Aparecida, entrando como ajuda ao sínodo sobre a sinodalidade, sinodalidade que engloba todos os segmentos da igreja num processo de caminhada em comum, inclusive a juventude. Eu acho que com isso eu amarrei mais ou menos a resposta à sua pergunta. Né, de conversar. O programa Diálogo em Comunidade realmente é isso, é levar até as pessoas e também entre nós, lideranças, essa formação, né, e um pouquinho aí do que a igreja está pensando e do que nós pensamos enquanto comunidade. E um sinal forte, né, dessa igreja de Francisco é a igreja em saída. É muito anunciada e querida pelo nosso Papa.
Uma igreja que encontra o Evangelho e a alegria de viver e testemunhar a presença do Espírito na história. Nesses tempos de pandemia e desgoverno, como reencontrar a alegria do Evangelho e, em comunidade, ser sinal desse novo céu e nova terra, como nos diz aí o lema do 15º Intereclesial. Então, a caminhada em comunidade é fundamental para nós vivenciarmos esse tempo difícil em que não podemos fazer aglomerações. Então, nós vamos fazer caminhada em pequenos grupos, em pequenas comunidades, mantendo distância, com a vigilância sanitária. É possível a gente caminhar por aí. Primeiro ponto. Segundo ponto, perspectiva de portas abertas. Não somente para receber quem vem, mas também para sairmos das sacristias, sacudirmos o cheiro do incenso, para a gente se enlamear nos processos históricos da igreja, na sociedade, para o mundo todo. Então, uma igreja não autorreferenciada, uma igreja não autocentrada, pensando no seu próprio umbigo. Não. Então, as SEBs, elas têm tudo para ajudar a fomentar esse projeto de uma igreja em saída, uma igreja que olha para fora, uma igreja que não tem medo do mundo, da sociedade, mas que caminha junto com todos os segmentos também que querem e precisam participar da construção do reino de Deus. Então, olha, nós tivemos e estamos tendo ainda em alguns lugares ainda muito fechadas, os templos fechados por causa da pandemia. Templos fechados por causa da pandemia. Porém, uma igreja em saída não tem problema, porque ela está na rua, porque ela está onde estão os processos sociais acontecendo. Uma igreja em saída está junto daquele pessoal à busca de um auxílio emergencial, em busca de emprego, em busca de superação dos preconceitos. Essa é uma igreja em saída. Uma igreja que está aonde o povo está. Assim como se canta a canção do Milton Nascimento, que todo artista deve estar aonde o povo está. Uma igreja em saída é a mesma coisa, deve estar aonde o povo está. Então, nós acreditamos que novos céus, nova terra, só de fato entram num processo de acontecimento a partir das comunidades pequenas, comunidades de base, a partir de uma grande escuta dos sinais dos tempos, a partir de uma disposição de caminhar juntos, tendo a sinodalidade como finalidade nossa de caminhada, e com tudo isso, a gente de fato pode vislumbrar novos céus e nova terra. Sem isso, nós ficamos fechados nos nossos processos antigos, matando a utopia. Nada disso. Utopia para frente, esperança para frente, pé no chão, olhar o passado para não repetir os erros que já cometemos, politicamente, culturalmente, eclesialmente, mas visando a edificação do reino de Deus, ainda que em parte, porque plenamente só na parousia. Nós acreditamos realmente, né, nessa igreja, povo de Deus, é própria da caminhada das SEBs,
fazer essa proximidade com a comunidade, esse cuidado. E muito, muito boa a sua colocação, né? O modo como o senhor falou aí do lema, traz muita esperança para a gente, traz muita animação e força para as nossas comunidades. Então, eu agradeço imensamente, Padre Manuel Godoy, né? Seja sempre bem-vindo aqui no programa Diálogo em Comunidade, e pode deixar aí a mensagem final para as nossas comunidades. Que beleza! Então, nós estamos rumo ao 15º Intereclesial. Rondonópolis será a nossa sede. Faremos memória de Dom Juventino, que aceitou a realização, mas, porém, foi vitimado pela Covid, mas nós vamos fazer memória dele também nesse intereclesial, e vamos ter essa perspectiva de SEBS como igreja em saída na busca da vida plena para todos, e tendo como essa grande utopia dos novos céus e nova terra, à luz da experiência do povo de Deus na ótica de Isaías 65:17. Então, um grande beijo no coração de todos e vamos lá, 2023 nos espera. É isso aí. Eu agradeço a todos vocês que nos acompanham aqui pelo programa Diálogo em Comunidade, também vocês que compartilham, que comentam, que fazem esse programa chegar aí nas comunidades. É isso mesmo. Agradeço também ao Leandro aí na técnica, a Cleusa que nos acompanha aqui também nas entrevistas. E até o próximo programa, no próximo domingo. Tchau, tchau.